Olá! Nós somos do projeto A Tua Veia Jornalista E hoje trazemos aqui pela primeira vez o primeiro episódio do A Conversa, em que a temática desta semana, que nós lançamos na nossa conta do Instagram, certo? É queima das fitas. eu e a Mariana, já agora sou Maria, ela é a Mariana, Mariana, lá. nós decidimos lançar durante esta semana nos nossos Insta Stories, propusemos que vocês partilhassem connosco as vossas histórias. Acerca da queima das fitas, que vão ser lançadas posteriormente no nosso blog. Portanto, achamos que, no primeiro momento, fazer uma breve contextualização daquilo que é a queima das fitas. A queima das fitas, muita gente conhece a queima das fitas de Coimbra, que é uma das mais famosas de Portugal, se não me engano, mas a de Porto não é assim tão recente quanto muita gente imagina. Se nós não nos enganamos, a queima das fitas de Coimbra data de 1919 e a do Porto foi logo no ano a seguir. Só que não foi a típica queima das fitas que nós conhecemos hoje em dia. Ou seja, exatamente, a queima das fitas de antigamente era nomeada na altura, foi feita pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, como a Festa das Pastas. Ok, então a Festa das Pastas era basicamente uma comemoração que estava direcionada, tal como a Maria disse, para a medicina, e era a comemoração que assinalava a passagem dos alunos do 5º ano para o seu ano final, que era o 6º ano. Lá está, era portanto uma comemoração. Pronto, o que aconteceu foi que com o surgimento de novas faculdades e ao longo do tempo, várias novas faculdades que aderiram então à comemoração à Festa das Pastas. Acho que foi por volta de 43 que se juntaram todas e festejaram a Festa das Pastas juntamente, mas só em 1945 é que se deu o nome Queima das Fitas do Porto. Houve uma altura em que... Em 1971, em que exatamente. A Queima das Fitas paralisou, ou seja, teve uma época em que não existiu devido a questões relacionadas com a política, e só em 1978 é que voltou a entrar em vigor até aos dias de hoje. Exatamente. Atualmente a Queima das Fitas é coordenada pela FAPO, pela Federação Académica da Universidade do Porto, e ao contrário do que acontecia antigamente, ela recentemente tem vários eventos que marcam e que são importantes para os estudantes universitários. São eles a Serenata, que é o primeiro evento, que é o que abre a famosa Queima das Fitas do Porto. A Benção das Pastas, que é uma cerimónia para os finalistas, onde as nossas pastas, entre aspas, são benzidas pelo Bispo do Porto, e é uma cerimónia muito bonita. Pronto, e depois temos também o cortejo, que é quando, tal como acontece em Coimbra, também nos outros distritos de Portugal, nas outras universidades, também cá a cidade para receber todos os estudantes universitários, desde os caloeiros até aos finalistas. O que acontece é que antigamente, eu sinto que antigamente, que era pelo menos que eu ouço da minha mãe, que estudou na universidade e viveu a praxe, antigamente não havia tanto a seleção de és da praxe e não és da praxe, ou seja, todos os eventos, todas as cerimónias eram para os estudantes da universidade. Hoje em dia, acho que houve uma época em que era tudo mesmo para a praxe e hoje em dia parece que tentamos voltar um bocadinho ao que era antigamente. Exatamente. Seja, estamos a tentar que todos possam fazer parte destas celebrações, porque isto não é só para quem faz parte da praxe, é sim para quem faz parte da academia, para quem faz parte da universidade, da faculdade, enquanto estudante e não a nível praxístico. Exatamente. E recentemente o que tem acontecido, acabamos de passar pela Semana Académica do Porto, que, como acontece todos os anos, é alvo de várias notícias, muitas polémicas também, como a Mariana acabou de dizer, e este ano não foi exceção. E como tal, nós vamos agora, que já fizemos a contextualização um bocadinho, que é a Queima das Fitas no Porto, nós vamos passar então agora para um novo quadro aqui no A Conversa, que era... uma seleção das notícias, ainda que... não é? Sim. Ok. Não. Portanto, vamos fazer uma seleção de algumas notícias ou daquelas mais marcantes que saíram em diversos jornais e vamos posteriormente dar o nosso parecer acerca delas. Exatamente. Two hours later. 2000 anos depois.
abusos. O ponto estava lá, foi uma iniciativa deste ano, foi a primeira vez que se lançou na Queima do Porto, tinha como objetivo proteger as vítimas que ainda que estivessem com medo da situação, sim, ou que já tivessem mesmo passado. E tinha vários cartazes no queimódromo do Porto em relação a esta situação. Contudo, exatamente, contudo, eu não me recordo de ter visto. Não, ele devia. Pronto, devia haver um local, realmente, ele devia estar posicionado em algum sítio da queima. Contudo, nós não passamos por ele. Exato, eu não sei se calhar não estava bem sinalizado. Exato, eu não sei se foi o facto. Porque a queima é muito pouco iluminada. Não tens quase luz nenhuma na queima, tens as barracas são muitas e pouco pessoas. mais. E eu acho que se calhar o ponto não devia estar iluminado, ou então não estava no sítio propriamente estratégico, porque na avenida principal, que é que dá ao palco, não se vê nada. Nada. Mas é importante ressaltar que é uma iniciativa boa. Positiva, apesar de não ter sido muito divulgada, ela estava lá. Sim, e serviu para alguma coisa, de certeza, para quem sentiu necessidade de ir lá. Pronto, outra notícia que eu gostava de referir era a notícia da retrospectiva que a FAP, a Federação Académica, faz à volta da queima. Exatamente. E esta aqui já é do Jornal Notícias, ou seja, a FAP fez um balanço positivo, é assim que a notícia é intitulada, fez um balanço positivo acerca da segurança na queima das fitas. Apesar de todas as controvérsias que nós vamos falar posteriormente, eles acreditam que há uma maior aposta na segurança na queima das fitas, e realmente houve algumas melhorias, não só o ponto lilás, que acaba por ser também uma melhoria da segurança, sem dúvida. Mas também temos mais condições ao nível das casas de banho, mais casas de banho e mais higiene nas casas de banho do que com os anos anteriores, não achas? Sim, neste ano tínhamos uma espécie de... não é ecopontos que eu queria referir, era... Não, em vez de ser nos ecopontos, que era uma espécie de casinhas. Sim, eu não estou a recordar agora da palavra, mas tinham muitas mais casas de banho, sim, estavam muito bem sinalizadas, tinham muita luz, que é uma coisa que os ecopontos não têm, e eram muito mais asseadas. Isso eu senti, que houve uma grande melhoria. A nível de segurança, eles referem a segurança. Eu senti que houve o aumento de segurança, mas também senti que houve um desleixo. Pelo menos das poucas vezes que eu fui na parte do queimódromo, houve um desleixo a nível da entrada. Sim. Porque supostamente somos revistados. Revistados, sim. E eu não me senti revistada em nenhum dos momentos. Sim, o que nós estamos a querer dizer é que eles, ao dizerem que há um balanço positivo, estão a querer dizer também, ao longo da notícia, dizem que há uma melhoria. Exatamente. E o que nós sentimos é que não há uma melhoria da segurança, há sim uma estagnação. Ou seja, ela é exatamente igual ao que era em 2018, o que era em 2017. Ao nível de nos revistarem na entrada do queimódromo. Sim, sem dúvida. Contudo, eles dizem também na notícia que houve uma redução de 90% do número de saídas para o hospital, ou seja, eu acho que quando eles falam em balanço positivo, falam também nesta parte de... A parte bebedeira. Exatamente, de haver um menor número. Vai estar sempre muito ligada às queimas, não só a do Porto, a todas as queimas. E nesse sentido, vou-te referenciar uma notícia que é do Jornal Público também, e que não é bem uma notícia, é mais uma espécie de crónica. Acho que também foi publicada no Jornal Notícias, em que um jornalista dá a sua opinião sobre a queima e chama a queima do Porto como queima de jabardos. Não só do Porto, ele diz que a de Coimbra é muito semelhante. Eu estou a falar da queima do Porto, nós estamos a falar, quero dizer, da queima do Porto e de Coimbra, porque realmente são as que têm mais peso em Portugal. São as queimas que normalmente têm um maior período e que o queimódromo dura uma semana. Pronto, e nesse sentido, como eu estava a dizer, o que acontece é que ele referencia a queima do Porto como sendo uma queima jabarda. Fala não só dos hábitos que se impõem, como os abusos sexuais, a própria excessividade em beber que se sente, é verdade, sente-se no Porto, sente-se em qualquer sítio, eu acho que hoje em dia sente-se em qualquer queima. Eu acho que a queima, lá está, como nós fizemos uma breve contextualização, a queima mudou muito daquilo que era antigamente para aquilo que é hoje. Não sei se são os estudantes que mudam, se é a queima que muda ou se é a própria época que evolui. E lá está, o que nós vamos falar posteriormente é que de antes nós não gravávamos as coisas, portanto nós não tínhamos como saber se os estudantes bebiam demais, se os estudantes sofriam de assédio sexual, ou seja, não se falava tanto nisso. Sim, e eu acho que até podemos falar já disso, porque a realidade é que a minha opinião, mas isto é a minha opinião e é da opinião, acho que partilhas da mesma opinião que é o facto de eu não sinto que a queima tinha mudado, porque eu acho que já os nossos pais era igual. Simplesmente sinto que as redes sociais fizeram com que... Tem um impacto muito grande. Houvesse uma facilidade de partilha. Exato. E então há uma partilha de tudo.
do bom e do mau que a queima traz. Então tudo assim, passa para fora, exatamente. toda a gente tem acesso. E nós, como futuras jornalistas, sabemos bem disso, aquilo que vem mais aos mídia, aquilo que chama mais a atenção, por norma não é o bom. Exatamente, por norma é o mau, negativo. é o negativo, ou seja, de uma semana da queima, vamos pensar no quê? Vamos pensar nas poleiras, vamos pensar na quantidade de pessoas que Sim, encontramos. toda a gente partilha. Exatamente, partilhamos aquilo que... Lá está, e mesmo normalmente, como costuma dizer, quem já está menos sóbrio, normalmente não pensa muito, não tem um pensamento tão rápido ou tão racional e acaba por partilhar, muitas vezes sem ter noção do que está a partilhar. O que eu achei é que esta partilha fez com que, por exemplo, vários casos de assédio tenham saído. Exato. E agora vamos mencionar o caso mais falado da semana passada, que veio agora não pelo Jornal Público nem pelo Jornal Notícias, mas sim pelo Correio da Manhã. Ou seja, o Correio da Manhã trouxe pela primeira vez à baila o assunto da suposta violação que aconteceu na queima das fitas do Porto. Foi posteriormente também divulgada por outros jornais. Lá está, é como temos vindo a falar, é o mal que vem ao de cima, mas não é bem assim, não é o caso da violação. Sim, porque posteriormente o público também já lançou, passados 2 ou 3 dias, acho eu, o relatório médico que diz que não foi uma violação, que não há indícios de violação e que provavelmente terá sido uma bobeira excessiva. E essa bobeira excessiva foi possível. Eu tenho a sensação que não saiu muito nos jornais, mas sim nas redes sociais. Eu acho que os alunos universitários, principalmente, tiveram acesso a vários vídeos que saíram. Sim. E é uma propaganda sexista que acabou por sair nas redes sociais, como é o caso de algumas barracas, que foi algo muito falado, que na sua própria rede social, nos seus divulgavam este tipo de atitudes que aconteciam durante a noite no queimódromo, ou seja, as próprias barracas pareciam que incentivavam este tipo de comportamento. Não pareciam, incentivavam mesmo. Sim, divulgavam nas suas páginas, nas suas redes sociais. Exatamente, o próprio Jornal Público, lá está, mais uma vez, eu acho que foi o jornal que mais acompanhou a queima do Porto, neste caso. Havia uma parte em que eles falavam do facto de, como é que eu ia te explicar, a própria barraca, os próprios nomes das barracas já incentivaram cenas obscenas. Exato. Ou, por exemplo, frases como, eu acho que não é esta a correta, mas eu vou tentar dar-vos uma ideia, que era do género, um shot à borla, se me chupares o calipo ou se me vieres vir, frases destas, propriamente já indicavam o tipo de teor. E eu falo por mim, e acho que falo por ti também, sempre que fomos à queima, eu senti que este ano, eu lembro-me de comentar, toda a barraca tinha algo deste género. Foi o pior, ou seja, as próprias barracas, por exemplo, nós podemos falar da nossa, a nossa tem simplesmente o nome da nossa universidade, a UFP, a Universidade Fernando Pessoa, e isto era o que aconteceu nos primeiros e segundos anos, ou seja, nós conseguíamos identificar pelo nome da barraca a própria faculdade. Agora hoje em dia não, temos a Jabarda, temos imensas, e tu olhas e pensas, que faculdade é? Não sabemos. Não sabemos. Porque sentimos que o queimódromo em si, a queima das fitas, já não está direcionada só aos estudantes, mas ao público em geral. Acabou de ser, está a perder a essência do queima para estudantes. Exato. E está a começar a ser uma festa para a sociedade, para a comunidade mais jovem, tanto que vê-se perfeitamente crianças de 14 anos, que ainda são crianças, a entrarem no queimódromo à meia-noite, 1 da manhã. Exato, e é também importante enfatizarmos esta ideia de que a própria FAP tem que fazer 2 cartazes diferentes, ou seja, nós, se queremos ter acesso ao cartaz da queima das fitas queimódromo, ele não vem contemplado no cartaz da queima das fitas académicas, ou seja, as manhãs em que vêm todos os eventos que nós referenciamos na primeira parte deste vídeo. Outra coisa que eu me lembro de ter saído foi o comunicado da FAP após todas essas polémicas. Exatamente. Claro. Após a saída da grande notícia da suposta violação da aluna ou da rapariga no queimódromo, a FAP viu-se obrigada a lançar um comunicado em que primeiro demonstrava-se o desagrado com estes abusos e com estas imagens, a partilha de imagens, e depois apresentava vários pontos, sendo eles sanções para quem partilhou este tipo de imagens. As barracas, claro. Exato. A verdade é que eu senti que não foi uma tentativa de remediar, foi uma tentativa de calar.
Não é remediar, eu acho que podemos dizer amenizar, camuflar a situação, ou seja, lançou aquele comunicado para os mídias para ver se eles largavam tanto o negativo da queima e se agarravam ali um ponto positivo, Exato. ou seja, a FAP tomou uma posição em relação a este tipo de coisas. Exato, que não podemos culpabilizá-la por tal, porque é o papel dela amenizar a situação, ou seja, se eles estão a ser algo de polémica, eles querem lançar algo de bom que acalme o público. Sim, mas por exemplo, o que eu senti foi que, por exemplo, quando saiu a notícia do comunicado da FAP, que veio explícito, por exemplo, o que eles dizem é que proíbem gravações. Proíbem a gravação, a partilha das gravações. Ou seja, acaba por não proibir o ato em si. Exato. Atenção, não estou a dizer que foi uma medida errada, foi ótima. Foi uma tentativa, claro. Houve barracas que já fecharam, provavelmente foi o que eles conseguiram fazer, porque a queima já ia a meio, já não havia muito a fazer. Já não podiam mudar aquilo que já tinha sido feito. Agora, houve sanções, houve, por exemplo, houve mesmo barracas que fecharam e que não trabalharam nem nesse dia, nem no resto da semana, mas não proíbe, ou seja, não previne o ato em si. Porque eles continuaram a acontecer. Não podemos gravar, mas houve um abafamento, como eu acho que acontecia antigamente. Que é, não há partida, ninguém sabe, ninguém E assim, comenta. Ao longo do tempo, vamos assistindo ao denegrir da nossa própria queima das fitas. Pronto, é mais ou menos estas notícias todas que nós vimos. Exato, foram as mais importantes e as mais polémicas que achamos por bem partilhar com vocês. E agora vamos dar início ao nosso último quadro. E este último quadro é agora em que vocês vão poder partilhar connosco as vossas histórias, que nós referenciamos no início que vocês partilharam, e nós vamos mostrar algumas opiniões que nós recolhemos sobre a queima das fitas. Vocês decidiram participar e que eu acho que é sempre interessante porque é diferente de ver outras perspectivas. Exatamente. Exato. Nós não pensamos todos da mesma forma, nem experienciamos a queima da mesma maneira que com um aluno, se calhar, de economia, com um aluno... Sim. Independentemente da faculdade, ou mesmo não sendo da faculdade. Pessoas, cada um tem a sua forma de pensar. Exato, e acho que vão partilharmos e decidimos partilhar com vocês. Exatamente. Portanto, este quadro é a tua vez. Exatamente. Ao longo da semana, tal como referimos no início do vídeo, vocês foram-nos mandando para a nossa rede social, a tua veia jornalista, algumas das vossas histórias acerca da queima das fitas, e a Maria vai agora ler algumas das vossas opiniões sobre a queima das fitas que vocês partilharam connosco. A primeira pessoa que nos mandou foi o Rochinha18, _18, e ele diz assim: Olá, relativamente à queima deste ano, achei que tinha um bom cartaz musical. Apesar de não ter visto nenhum concerto, o mais chato foi o preço das bebidas, muito caras. Só fui um dia e ainda bem que não fui mais, só gente bêbada e descontrolada. Pronto, eu acho que posso começar. É assim, eu acho que a queima das fitas passa muito por isso. Não digo que seja esse o espírito de queima das fitas, mas felizmente ou infelizmente, eu acho que é infelizmente, há muita gente que não tem noção do quanto bebe, por vários motivos, várias razões, e vê-se muito, é verdade, não é mentira, e o que o Rochinha da Score está a dizer é uma verdade, sente-se, e eu acho que em relação a este comentário, o que nós podemos concluir é que não é favorável à queima das fitas. Sim, exatamente. É um bocadinho o enfatizar da ideia que temos vindo a transmitir ao longo deste vídeo, ou seja, a queima não é só isto, mas é por isto que fica marcada. Sim, infelizmente, porque a queima é muito mais do que isto, para quem já viveu a queima das fitas sabe disso, tem muito mais valor, mas infelizmente é o que marca a queima, mesmo a nível de abusos. E eu gostava só de partilhar aqui, porque nós não partilhamos há um bocado, que quando muita gente referencia a queima das fitas como muitos abusos e que as pessoas não ajudam e ficam ali a aplaudir, eu falo por mim, eu nunca vi nada acontecer. Sim, eu não vi nada, nós fomos ao longo da semana há alguns dias, não vi nada destes vídeos a acontecerem, talvez porque foi como comentamos há pouco. Sim. Estas coisas também não acontecem no início da noite, nem ao longo da noite, elas acontecem assim no terminar da noite. E muitas das pessoas já estão no seu limite da queima. Sim, exatamente. E mesmo as pessoas que estão à frente das barracas. Porque, por exemplo, eu estive na terça-feira em que, digamos, muitas coisas aconteceram, desde a suposta violação à publicação das barracas, e eu não vi nada. Também é verdade que vim embora cedo, mas não vi nada. Por isso... Sim, isto deve ser aquele tipo de coisas que acontece logo no início da noite. Depois temos a Rita Lopes, 98, a Rita 98 Lopes, que disse assim, podes ler, Mariana? Então, a Rita começa por nos dizer: Olá meninas, a minha opinião da queima das fitas não é a minha praia. Por estar em espaço aberto, prefiro estar numa discoteca, por exemplo. Na queima o que adoro são os concertos, sem dúvida. Adoro a tenda com os DJs e as barraquinhas de comida, principalmente a dos crepes e a das gomas. Os carrosséis faz-me lembrar uma feira popular. O que não gosto,
Como eu acho que é lógico que são os excessos, daí tanta polémica este ano. Infelizmente, pessoas sem noção, estamos ali para nos divertir e não para fazer tantas cenas como se viu. Pronto, eu acho que vai um bocadinho ao encontro do nosso último seguidor. Exatamente, ou seja, é uma opinião que é partilhada por muita gente, é algo acho que os excessos é o que... A Rita, neste caso, diz-nos as coisas boas que há. Sim. Que lá está. Sem dúvida, eu as acho que cenas às de vezes comida salvam a queima das fitas. Eu acho que às vezes muita gente nem sabe que há carroceiros dentro da queima das fitas. Geralmente a queima das fitas não é só barracas e álcool e um palco. Tem muito mais. Exatamente. Quase que tenta transmitir aquela ideia de festa popular. Exato. Eu sinto. A dizer que há mais que isto. Mas, novamente, terminamos nas coisas más que parece que não largam a nossa queima das fitas do Porto. Exatamente. É como tudo. Depois temos então a Rita Carvalho, 98, e que diz assim: na minha opinião, a queima é uma das melhores tradições académicas. Esta permite aos jovens uma semana no qual o principal objetivo, na minha opinião, é meramente divertir-se e esquecer por um bocado a época de exames que eles estão prestes a atravessar. Vivem muitas histórias e recolhem várias peripécias para um dia, mais tarde, poderem contar. Hoje em dia, alguns adolescentes, por vezes, abusam no álcool, o que os leva a fazer ações que no dia a seguir provavelmente irão desejar não as ter feito. No entanto, isso não é culpa da queima. Acho que as pessoas é que se têm de moderar e aproveitar o que de melhor esta queima nos dá. Desde os concertos à convivência, há muito mais para além do álcool. Vi muitas pessoas alegres, inclusive eu, aos saltos, a cantar e a rir sem conseguir parar, rodeada de amigos, ou seja, a serem felizes. Isto é o sinónimo da queima. Só tem um único senão. O passe semanal devia ser mais barato, somos estudantes, não é? E depois um emoji a rir. Obrigada, Rita, também por teres mandado a tua opinião sobre a queima. Acho que a Rita vê o lado positivo da queima. Sim. Que é algo que hoje em dia eu sinto que a sociedade tem dificuldade em absorver. Ou seja, quando há uma coisa má, abafa-se tudo o que é bom. Exatamente. E eu acho que é por aí. E aqui, lá está, a Rita tenta demonstrar o que é realmente a queima, que é uma altura em que nós nos devemos divertir, sim, mas com moderação, porque o nosso ano de faculdade, como de qualquer estudante, já é pesado. Então é aquela semana que nós pensamos, ok, temos uma semana em que podemos aliviar-nos dos estudos e pensar em nós e pensar na época que temos pela frente, que vai ser complicada. Era uma semana que todos devíamos aproveitar para nos divertir, para nos rir, para estarmos com os amigos. É a parte boa da queima também, não é? Exatamente, e acho que é o que nós devemos guardar muitas vezes. Depois, a Joana Pacheco 15 enviou-nos também a sua opinião, começando por dizer que, na minha opinião, a queima é algo bastante importante, sobretudo para quem é finalista. É um momento que nos oferecem de esquecer. É um momento que nos dá a oportunidade de esquecer um pouco todos os trabalhos e estudos e divertir um pouco também. Contudo, acho que há uns anos atrás, na minha visão, a queima era bem melhor, mais tranquila. Hoje em dia o sentimento de despedida acho que se perdeu um pouco e o pessoal só vem mesmo para beber e arranjar confusão. Infelizmente foram poucas as vezes nos últimos tempos que saía da queima sem ver pessoas à pancada ou até demasiado tocadas pelo excesso do álcool. Pronto, lá está. Eu acho que é muito mais fácil vermos o ponto negativo. Obrigada, Joana, pela tua partilha. Obrigada a toda a gente que partilhou já agora. Nós escolhemos, não podemos ler todas, claro que não, mas escolhemos aquelas que achamos que partilham, lá está, uma opinião geral. Exatamente. Ou seja, há quem veja pontos positivos, há quem não goste mesmo e há quem tenha pena que seja assim, não é? No meu caso da Joana que diz que infelizmente se perdeu. Não sei, sentes que se perdeu? Eu acho que não é uma causa perdida. Eu acho que, lá está, conforme ela mudou do antigamente para agora, eu acho que de hoje, do 2019 para, por exemplo, 2022, acho que vai estar diferente. Se vai estar para melhor, não sabemos. Exato. Mas acho que não é uma causa perdida. Acho que todos juntos podemos mudar a nossa queima. E voltar a ser o que era, porque exatamente. Partilha, sem dúvida, eu acho que é o espírito que a queima tenta passar. Foi então este o nosso primeiro vídeo à conversa. Nós esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de participar nos próximos vídeos. Ao longo da semana estejam atentos ao nosso Instagram, a Tua Veia Jornalista, vão poder participar e fazer parte do nosso próximo vídeo. Exatamente. Partilhem, estejam atentos, vocês vão poder mandar as vossas histórias, as vossas opiniões e têm a vossa vez de falar, que muitas vezes é o que falta. Vocês participam na programação de todo este trabalho. E malta, é isso. Muito obrigada a toda a gente que participou e que está a ver este vídeo. E é isso, vemo-nos então no próximo vídeo. À conversa. Com. Tchau.